de Londrina e região chegou ao colapso, né? Não é segredo para ninguém. Põe para mim aqui, por favor. A gente tá vendo imagens aqui do nosso HU, o nosso hospital de referência, mas me dá, por favor, os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde. Eles estão sendo divulgados agora sempre no comecinho da noite. Não consegui mostrar ontem no Cidade Alerta Londrina, até porque todo um compilado é feito em toda a nossa rede pública. São dados que correspondem especialmente a Londrina. Nós temos 669 óbitos. 669 pessoas morreram só em Londrina pela pandemia, 35.773 casos confirmados. E o número que mais preocupa é esse aqui, ó. Leitos destinados especialmente à Covid. Enfermaria, 100% deles ocupados. Estou falando de leitos, e nesse caso se considera HU, Santa Casa e Hospital Evangélico. No caso das UTIs, 80% dos 106 leitos, 85, estão ocupados. Nesse caso, além dos 3 hospitais anteriores, a gente junta os leitos contratados do Hospital do Coração pela Prefeitura de Londrina. Ontem, no finalzinho da tarde, a diretoria clínica do HU emitiu um comunicado a toda a regulação, a toda a rede pública da nossa região, o HU não recebe só londrinenses, falando que eles atingiram 156% de ocupação na enfermaria. O que significa isso? Tá cheio, tá lotado. Tem um monte de gente que está em macas nos corredores. E nesse comunicado, tem ele aí, por favor? Eles pedem que só sejam encaminhados para lá casos extremamente graves. Que só sejam levados para o HU pacientes que estão com a Covid já numa situação bem delicada. Esse é o documento, ó. Solicitamos que nas próximas 12 horas somente sejam encaminhados pacientes com Covid nas classificações moderado e grave. Esse comunicado foi entregue não só a Londrina, mas às secretarias de saúde de toda a nossa região. E agora, você vai ver uma reportagem que o Guilherme Batista preparou, mostrando que, infelizmente, a realidade da falta de leitos, da falta de UTIs, já chegou à nossa região. Você vai ver a família de um homem de 92 anos, que corre um sério risco de perder a vida. Sabe por quê? Porque ele não consegue ser transferido aqui para Londrina. Porque ele não consegue vaga num dos nossos hospitais de referência para o tratamento da Covid. 12h33, eu te mostro essa história agora. Dona Maria se emociona ao pensar que pode nunca mais ver o marido com vida. Seu Agenor, de 91 anos de idade, é mais um morador da região de Londrina que contraiu o coronavírus. E segundo os próprios médicos que cuidam do idoso, ele tem poucas chances de vencer a luta contra a doença. Nossa, moça, isso aí dói tanto, tanto. E eu, olha, quando o telefone toca para mim, meu Deus, não tem nem... O velho morreu, vai sentir muita falta. Ele está com 75% de um pulmão infectado com o coronavírus e o outro está infeccionado com efizema pulmonar. E deu problema no rins também. Então, ele falou que ele está muito debilitado, que não tem chance, é muito pouca de sobreviver. Seu Agenor começou a apresentar os sintomas da doença na semana passada, quando foi levado por familiares até a Santa Casa de Cambé, cidade onde ele mora com a esposa. Nos últimos dias, o estado de saúde do idoso se agravou bastante. E ele teve que vir transferido às pressas aqui para o Hospital Universitário de Londrina, a principal referência da região para o tratamento do coronavírus. O problema é que o HU está superlotado e, na ocasião, não tinha um leito de UTI disponível para acomodar o paciente. Em poucos dias, seu Agenor passou por 3 hospitais diferentes. O último destino foi o Ompar, em Arapongas, que também enfrenta superlotações constantes. Após diversas realocações, o hospital da região conseguiu receber o idoso em um leito de terapia intensiva. Ele estava precisando de UTI
E daí falaram que no HU tinha uma vaga para pôr ele. Transferiu para o HU antes de ontem, passou ontem à noite, para amanhecer ontem se transferiram para Arapongas. Vai de um hospital para o outro. E quando a gente chega lá, fica empurrando a gente para um monte de lugar, porque ontem mandaram nós em 3 lugares lá no hospital de Arapongas. E eu acho isso, para uma pessoa idosa, na idade dele de 91 anos, eu acho isso um cúmulo. A direção do HU confirmou que opera no limite e que atualmente mais de 50 pacientes esperam no pronto-socorro pela liberação de leitos Covid. O hospital teve, inclusive, que fechar as portas por 12 horas após atingir 156% de lotação. Infelizmente, a gente está encaminhando a passos largos para o esgotamento do espaço físico e para o esgotamento do mental dos profissionais também. Porque a gente tem uma altíssima rotatividade, a gente precisa dar alta para os pacientes para que os leitos sejam liberados. E assim, a gente dá alta para 10 pacientes e tem 50 no pronto-socorro esperando. O HU reconhece que a transferência de pacientes para outros hospitais virou rotina nas últimas semanas. Não tem a vaga e o paciente a gente precisa transferir para um hospital secundário ou mesmo terciário de outra cidade dentro da mesma regional. E os municípios têm ajudado, dentro da possibilidade de cada um deles, claro, são estruturas diferentes, mas eles têm ajudado e a gente tem conseguido transferir alguns pacientes. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos Covid de enfermaria no HU é de 109%. Na terapia intensiva, o índice também beira os 100%. O Hospital Evangélico e a Santa Casa também já enfrentam cenários de superlotação. Apesar do esgotamento, não há, pelo menos por enquanto, previsão da abertura de novos leitos em Londrina. A possibilidade da criação de mais vagas esbarra na falta de profissionais. O maior problema é recursos humanos. E isso a gente não consegue resolver com abertura de leitos. A situação do seu Agenor é bem complicada, tá? Ele segue na UTI, segue na unidade de terapia intensiva. O estado de saúde dele é considerado muito grave, tá? Vamos continuar acompanhando essa história. 12h37. Eu já tenho o Guilherme como secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Vamos conversar com ele agora para a gente entender toda essa situação que começa a fechar o gargalo. A coisa só está piorando, Gui. Segunda-feira, você falou com a superintendente do nosso hospital universitário ao vivo e ela falava que a situação era extremamente complicada. Ontem, o hospital emite um comunicado daqueles dizendo que tem 156% de lotação e que não consegue mais receber se não forem casos muito graves. O que esperar para as próximas horas, levando em conta, Gui, que a gente não tem ainda nem o reflexo de quem viajou no carnaval, porque diz que demora 15 dias para a gente ter, né, essa contaminação, para a gente ter o resultado de um feriado prolongado como esse. Qual a perspectiva que a Secretaria de Saúde de Londrina tem para os próximos dias, Gui? Boa tarde. Pois é, Gil, vou repassar essa pergunta. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Balanço Geral. O secretário de Saúde, Felipe Machado, aqui ao meu lado. Secretário, o senhor estava inclusive ouvindo o Juliano, o cerco vai se fechando, o HU diz que já opera quase no limite, que daqui a pouco, infelizmente, não vai ter mais condições de acomodar os pacientes, os novos aí contaminados pelo coronavírus. Como é que a Secretaria de Saúde vê toda essa situação? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Juliano, a todos que nos assistem, com bastante preocupação. A gente tem observado nas últimas semanas, em todo o estado do Paraná, uma grande demanda por internação advinda do coronavírus. Hoje, por exemplo, na cidade de Londrina, que é referência para uma região de saúde, para mais de 97 municípios, nós temos uma ocupação maior de pacientes de outras cidades do que da própria cidade de Londrina. Então a gente precisa conscientizar a população de uma certa forma que não tem decreto, não tem medida restritiva que dê conta, se não houver por parte da população, a
colaboração nesse momento de tensão. Nossos profissionais de saúde estão cansados, estão esgotados. A gente observa que o Hospital Universitário já há alguns dias operam os leitos de enfermaria mais do que 100%, ou seja, tiveram que destinar novos leitos que eram para atendimento da rede de urgência e emergência, para outras patologias, para absorver essa demanda que chega do coronavírus. Então as pessoas precisam entender a seriedade do momento e cada um fazer a sua parte. É muito simples, nós temos falado isso nos últimos 11 meses. Medidas básicas como o uso de máscara, distanciamento social, álcool e gel, evitar aglomerações são suficientes para que a gente possa mudar esse cenário. Nós temos um limite de capacidade operacional, por mais que Londrina seja o município que mais ampliou leitos na estrutura hospitalar aqui no estado do Paraná, isso tem um limite. Nós vamos ter um esgotamento de profissionais de saúde, de estrutura física, e a população precisa compreender e nos ajudar nesse momento. Um limite, secretário, que a gente até viu na reportagem, muitos pacientes, pelo menos alguns pacientes, procuraram, vieram trazidos principalmente ali para o HU e tiveram que ser transferidos para hospitais da região. A 17ª até divulgava que hospitais de Jacarezinho, Ivaiporã, até Francisco Beltrão, ali no sudoeste do estado, precisaram aí abrir as portas para receber pacientes aqui de Londrina e região, justamente por conta dessa situação crítica do HU. Como é que é feita essa triagem? E dá para dizer realmente que já virou rotina aí essa transferência de pacientes aqui de Londrina para hospitais de outras cidades? O inverso acontece numa velocidade, numa proporção muito maior, ou seja, pacientes de fora, de todas essas regionais, vindo para Londrina, do que Londrina mandando paciente para fora, os serviços de saúde de Londrina mandando paciente para fora. E lembrando que a Prefeitura de Londrina fez a contratação dos leitos do Hospital do Coração de UTI justamente para que a gente conseguisse garantir ao cidadão londrinense essa assistência. Então, todos os pacientes de Londrina têm sido assistidos. Até recentemente abrimos para que pacientes de outros municípios pudessem ser internados nessa estrutura. Mas o Estado conta com uma rede habilitada para atendimento de coronavírus, que é natural que haja em momentos específicos essa necessidade de transferência do paciente para que ele possa ser atendido em situações adequadas. Então nós observamos aí, em especial no último fim de semana, a necessidade técnica do Hospital Universitário remanejar alguns pacientes para dentro da rede de urgência e emergência do Estado, para que pudesse se organizar e também manter o atendimento à demanda, que é, com certeza, o segundo maior hospital do Estado, referência para coronavírus. Tá, então, Juliano, secretário de Saúde Felipe Machado, a situação realmente está bastante crítica, a população precisa colaborar e o município fica aí, segue acompanhando de perto, torcendo para que esses números diminuam aí nos próximos dias. Com toda certeza, Gui. A gente tem nesse momento, lá no Balanço Geral de Curitiba, obrigado ao secretário municipal de Saúde Felipe Machado, o nosso Jasson Goulart, que é o apresentador do Balanço Geral lá na capital, o repórter Emanuel Pierin e o governador do estado, Ratinho Júnior, falando justamente a respeito de 100 mil novas doses de vacinas contra a Covid que chegam ao Paraná. A expectativa é que a nossa região receba vacinas ainda na tarde de hoje. E, de uma forma geral, o governador fala da nossa rede de saúde. Vamos ouvir um pouquinho. As compras dessas vacinas, assim que os fornecedores... Quem são os fornecedores? São os laboratórios do mundo que estão produzindo essas vacinas e que têm as liberações para a venda, que tem a segurança na aplicação dessa vacina no ser humano. Qual que é o nosso grande desafio? Nós temos hoje dinheiro para comprar as vacinas. Nós temos 200 milhões de reais, que é dinheiro suficiente para comprar a vacina para vacinar todos os paranaenses. O que acontece? Os laboratórios do mundo não têm conseguido dar conta de atender todos os países. Então, hoje você não tem vacina disponível para fazer compra. Mesmo que eu queira, hoje os laboratórios não conseguem fazer essa entrega, não só para o Paraná, mas para qualquer outro estado do Brasil. O que nós, governadores, estamos fazendo, e a gente tem uma reunião, que é o Fórum dos Governadores, de forma constante sobre o assunto da pandemia, é aquele estado que conseguir, porventura, algum laboratório que possa fornecer uma ou mais doses, o que for possível, para esse estado, isso vai ser distribuído entre os estados, junto com o Ministério da Saúde. Claro que o Paraná, nós estamos conversando com vários laboratórios, a própria Pfizer, eu tive reunião com o presidente da América do Sul em 7 de outubro, antes mesmo da Pfizer anunciar que a vacina dela era uma vacina eficaz. Nós já estávamos em tratativa.
Só que esses laboratórios, por exemplo, não estão conseguindo atender os contratos dos países europeus, do próprio Estados Unidos, porque a demanda é muito grande e o volume das fábricas não dão conta de atender a curto prazo. Mas nós estamos otimistas, nós temos aí também o Butantan, a Fiocruz, que tem trabalhado, talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas automaticamente tem conseguido semanalmente ou cada 10, 15 dias fornecer lotes para o nosso estado. Governador, duas perguntas para a gente encerrar em uma, né? Primeiro, a questão das medidas restritivas. Tem gente falando já, será que vai ter lockdown, aumentar toque de recolher? Essa é uma pergunta. E a outra é sobre a questão do retorno no dia 1º de março nas escolas estaduais com o modelo híbrido. Então, isso está mantido ou não? Essas duas perguntas. Veja, a questão do toque de recolher, que na verdade é restringindo, né, algumas atividades na noite ou na madrugada, é justamente para frear, muitas vezes, o trabalho dos nossos prontos-socorros. O trauma, que é o trauma, o que é? É a briga de trânsito, é o acidente de trânsito, é a briga de boteco, é a briga de bailão, que infelizmente acontece na madrugada, ele acaba ocupando espaço de leitos de enfermaria e também leitos de UTI para uma pessoa que poderia, esse leito poderia ser utilizado para o Covid ou até mesmo para alguém que sofre um infarto e sofre um derrame. Então, a ideia de fazer essa restrição na parte da noite com a madrugada é justamente para desafogar o sistema de saúde. E deu certo. O secretário Nós começamos a fazer de Saúde já havia lá adiantado por isso 12 de numa entrevista dezembro, pela manhã. O governador reforça, fomos o primeiro o toque estado de do Brasil. recolher deve Hoje, ser praticamente mantido. todos os estados E eu acho que a principal brasileiros declaração é essa que ele deu, viram que justamente no momento que a gente começou a transmitir a entrevista. desde Ontem, o STF, o Supremo Tribunal Federal, disse que autorizou municípios e estados a comprar vacinas direto dos laboratórios se a União falhar nesta distribuição. Mas o problema é o que disse o governador, não tem. O estado já tem reservados lá recursos para essa compra, mas os laboratórios não têm para vender nem para a União, nem para os estados, porque o mundo inteiro está